Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, Coríntios, capítulo 13. Texto bem conhecido de todos nós. 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Farei a leitura e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Deus abençoe. Curvemos, irmãos e irmãs, nossas cabeças e oremos mais uma vez. Pai querido, rogamos-te que nesses poucos tempos que temos, tu fales a cada um de nós, de forma peculiar, direta, sensível, mas que tu fales daquilo que tens e daquilo que queres para as nossas vidas. Em Cristo Jesus eu oro em favor de todos os irmãos e irmãs, mas também em meu favor. Amém. Amém. Permitam-me, irmãos e irmãs, eu vou um pouco na linha do que já mencionou o pastor Tiago e também o Ikeda. A gente tem um pouquinho de consciência de que diante de tanta tragédia como a que vivemos na semana passada, e poderíamos ficar só com as nossas tragédias, mas elas extrapolaram um pouquinho para Nova Zelândia, da forma mais terrível possível. Eu tenho a consciência de que, como pastor,
posteriormente a momentos tão terríveis assim, é preciso que nós, ainda que de forma limitada, toquemos um pouco nessas situações que sensibilizam, machucam individualmente, socialmente, toda uma população, inclusive nós, irmãos e irmãs na fé. No dia do episódio de Suzano, um aluno me procurou e disse assim: diretor, por que tanto sofrimento? Por que sofremos? A pergunta assim, bem direta, por que sofremos? E também, de forma direta, eu disse para ele: fulano, sofremos porque vivemos. É natural que ao viver, ao longo da nossa vida e história, nós estamos sujeitos às dores e aos sofrimentos da vida. Sofremos porque vivemos. Mas um menino de 2º ano de ensino médio, não satisfeito com a resposta, disse assim: diretor, eu quero aprofundar essa questão com o senhor. E eu disse para ele: fulano, aprofunde essa questão comigo, por gentileza. A minha dúvida, basicamente, é um pouco mais complexa do que essa. Então, diga para mim. E ele disse com propriedade. A abordagem dele, a pergunta dele foi maravilhosa. Diretor, se Deus é onipotente, assim, onipresente e onisciente, por que tanto sofrimento? E por que tanto sofrimento, sobretudo entre aqueles que aparentemente nós os julgamos inocentes, entre aspas, bom? Não deveria acontecer essa tragédia toda com criança, com quem de certa forma adora, com quem de certa forma procura um local para meditar, para aprender e tudo mais. E ele, irmãos e irmãs, reproduz essa pergunta porque ela está dentro de nós o tempo todo. Queiramos ou não, tenhamos a consciência que esse menino tem ou não, todas as vezes nos perguntamos: se Deus é Deus, poderoso como Ele de fato é, por que acontece? Por que Ele permite que aconteça tanta desgraça, tanta tragédia, tanta coisa ruim na nossa vida? Conversamos bastante e dessa conversa eu redescobri o texto de 1 Coríntios capítulo 13 e que trago aqui sem pretensão nenhuma, inclusive de pregar, de qualquer coisa mais aprofundada, não é? Tentar tocar filosofia ou qualquer coisa assim. E trago esse texto apenas para dizer que eu nunca vi um texto tão bom para que a gente compreenda as tragédias que acontecem na nossa vida. E eu quero citar as razões que Paulo citou, tentar trabalhá-las de forma rápida e assim terminar a minha fala nesta noite. Por que Deus permite que haja tanto sofrimento? Mas antes de começar a buscar em Paulo as respostas a essa pergunta, eu quero fazer uma observação que é muito importante que seja feita.
Infelizmente, irmãos e irmãs, nós nos acostumamos a acreditar que Deus age conosco na base de causa e efeito. Infelizmente, nós nos acostumamos nas igrejas a pensar num Deus muito cartesiano, muito racionalista. E é por essa, e tão somente por essa razão, que na nossa incapacidade de ver o drama da vida, nós queremos, na maioria das vezes, a resposta e que ela seja o mais urgente possível. E aí, coitadinho dos pastores, não é? Que precisam ter, às vezes, as respostas bem na ponta da língua, ou dos terapeutas, ou daqueles que trabalham com humanidades, não é? Mas sempre na perspectiva da fé. Nós aprendemos que Deus é um Deus para ser pensado. Claro, toda a nossa teologia vem do século XVI. Quando a Idade Média fica para trás, e o ser humano descarta toda a possibilidade de compreensão da vida a partir de Deus. Agora a razão, por meio do iluminismo, do positivismo, vem para nos dar as respostas todas da vida. Mas Deus então se ausenta dessas respostas. E aí nesse sentido que a nossa teologia começa a aparecer. Por isso que as nossas teologias são feitas em forma de tratado. Às vezes até em forma de pergunta e resposta. Mas vamos admitir, irmãos e irmãs, a vida é tão complexa, é tão difícil e às vezes tão árdua, que as respostas da teologia nem sempre explicam aquilo que nós queremos entender da parte de Deus. Em outras palavras, Deus não é um Deus para ser pensado. Deus é um Deus para ser sentido. Deus é um Deus para ser experimentado. Inclusive nas minhas angústias. Inclusive nos dramas da minha vida. Sobretudo quando eu, Saulo Marcos de Almeida, na minha limitação e incompetência, não consigo responder para um menino de segundo médio. Por que o ser humano sofre tanto? E aí eu uso com vocês agora o texto de Paulo para dizer que eu estava bem acompanhado e que estamos bem acompanhados enquanto vivemos os dramas da nossa vida. Acompanhem, por gentileza, o texto que nós lemos comigo, que eu vou trabalhar de forma bem ordeira, um por um, só para tentar nesta noite consolar o meu e o seu coração. Amém? É o que eu mais desejo. Quando eu digo que nós não estamos acompanhados e não temos às vezes resposta para entender a vida, eu me fundamento basicamente no versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler todos juntos, irmãos e irmãs, versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O texto é maravilhoso. Quisera eu dissertar sobre o amor, mas Rui Barbosa já disse que depois que Paulo escreveu sobre o amor, dificilmente um humano na terra
produzirá palavras tão bonitas a respeito desse tema, o amor. Mas ao dissertar sobre o amor, Paulo vai dizer que agora, nesse momento hoje nosso, nós vemos como um espelho, de forma obscura. Posso ter respostas as mais variadas. Posso tentar, por meio da razão, explicar o que acontece, inclusive passar pelo fato de que pecamos e depois do pecado, a destruição e a morte nunca mais nos deixou. Mas mesmo que eu fale da forma mais bonita sobre isso, eu nunca, irmãos e irmãs, até que Cristo venha, nunca conseguirei a compreensão exata, lúcida, clara e verdadeira acerca do que aconteceu ou das coisas que aconteceram essa semana em nosso país e fora dele. Vejo como um espelho, de forma obscura. Conheço, diz Paulo aí, em parte, apenas pela metade, de forma parcial. Um dia conhecerei de forma plena, mas por enquanto vivo. É como alguns perguntam para mim, pastor, como que é a morte? E eu não tenho o que responder, a não ser dizer, eu não conheço. E quero ficar bem longe dela. Ainda que na igreja se cante, da linda pátria estou bem longe. Porque dessa pátria eu quero ficar bem longe, porque é muito bom viver. Não tem coisa melhor do que a vida. Não tem coisa maravilhosa, mais maravilhosa do que a existência, a despeito de viver a vida seja uma coisa tão difícil, tão hostil, tão contraditória, tão dialética, não é? Porque convivemos com o mal e com o bem. Correto? Corali, minha querida. Então, hoje, gente, estamos tristes mesmo. E não temos respostas para tudo. Ainda que pensemos Deus, ainda que o busquemos nos tratados, os melhores possíveis de teologia. Mas são nos textos simples da Bíblia que eu me descubro em Paulo para dizer para vocês nessa noite, não entendo também, não compreendo por que tanta dor, por que tanto sofrimento, por que tanta miséria, tanta violência nesse mundo que nos é tantas vezes hostil e parece viver de forma contrária a cada um de nós. Mas irmãos e irmãs, o texto nos conforta ainda, e é aqui que eu quero caminhar para o final da minha fala. O texto nos conforta demais. Quando no versículo 10, leiam comigo, por gentileza. Versículo 10, voltem lá os olhos para o versículo 10. 1 Coríntios capítulo 13, vamos lá? Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Permitam-me a leitura numa outra tradução e eu acho ela muito melhor. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte, o que é parcial, o que não é todo, vai desaparecer. Um dia, irmãos e irmãs, e é nesse sentido que as tragédias deveriam tomar conta um pouquinho de nós. Claro que ninguém está satisfeito com tanta coisa. O Ikeda fez com propriedade aqui, na linha do tempo, nesses 3 meses, algumas coisas que foram marcando nós como brasileiros. É claro que eu não entendo, mas eu sei que
aquele que entende todas as coisas está por vir. Não uso a miséria e a tragédia para achar que elas são base e critério para que Jesus venha. Isso é errado. Há uma escatologia aí absurda entre alguns irmãos na fé, de achar que quanto pior, melhor, porque Cristo está vindo. Não é e não pode ser assim. Isso é determinismo. Isso é horrível. Mas uma coisa eu sei. Aquilo que é perfeito está chegando. Da mesma forma como João Batista dizia, preparai os caminhos. Há entre nós profetas de Deus, homens e mulheres, dizendo, e nisso nós temos que acreditar, o perfeito está chegando. O que é parcial vai ser totalizado. O que a gente não consegue entender, um dia haveremos de ter uma resposta equilibrada e que, sobretudo, toque profundamente o nosso coração. Só para passar por esse ponto, eu não sei se vocês se lembram, Isaías, quando fala sobre a vinda do reino de Deus, tem um trecho de Isaías, capítulo 61, se não me engano, ou 60, ou 53, que diz assim, os homens, com a vinda daquele que trará a justiça e a paz, serão cheios do conhecimento do Senhor, como a terra, como a água cobre o mar. E nós mais antigos cantávamos esse hino mais ou menos assim, como a terra, o conhecimento da sua glória. Quantos lembram dessa música? Só eu? Só eu que sou velho aqui? Há de encher toda a terra, diz o Senhor. Não conhece, André? Não? Conhecimento do Senhor habitará em nós. Amém, gente? Segunda grande coisa e bonita demais no texto. E eu, como mineiro, gosto de trabalhar de trás para frente, de frente para trás. Mas vamos dar uma olhada lá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Eu quero que vocês leiam comigo. Todos juntos. Vamos lá? Portanto, agora existem estes três. A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é... Não adianta eu ler numa tradução e vocês em outra. Vamos lá na tradução atualizada. Desculpe, versículo 13. Vamos lá? Uma só voz. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Enquanto não entendemos, não compreendemos o que está acontecendo, é preciso que a gente deixe as coisas de menino, é o que Paulo diz, e de forma muito bonita. Essa poesia é linda, linda, maravilhosa. Quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino. Mas depois me tornei adulto, desisti das coisas próprias de menino, porque agora é preciso, na maturidade, entender que até que Cristo venha, e ainda que convivamos com a tragédia e sofrimento da vida, a única possibilidade de aguentar e suportar essa vida, de aguentar e suportar a dor e o sofrimento, que não é pouco e que de vez em quando bate na nossa porta. Não toca só o outro, toca a mim. A única possibilidade de enfrentar o nosso dia a dia é vivendo o amor que Paulo prega nesse texto. É aquela conjunção de esforços, de gente que, sensível com a situação, corre
para abrigar aquele que precisa de uma casa por causa da tempestade da água e abre a casa para colocar. Amor é aquela sensibilidade de algumas pessoas que saem de onde estão e se tornam voluntários para o resto da vida, para colaborar com aquele que precisa e com a tragédia pontual que acontece, para amar, para exercitar, porque sabe-se, Paulo, que ao amar, o reino de Deus se coloca à disposição de todo mundo. E é por isso que antes de falar sobre isso, pontualmente aqui a partir do versículo 10, vocês conhecem isso de cor e salteado. Eu sou apaixonado por esse texto para fazer casamento, não é? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se conduz inconvenientemente, não se exaspera. O amor não tem vaidade, não tem ciúme. Por quê? Porque se espera que aonde há amor, há exercício efetivo de socorro, de auxílio, de compaixão, de misericórdia, em favor daqueles que precisam. Em outras palavras, muito mais do que compreender o que está acontecendo, é vital que como sujeitos da história onde nós estamos inseridos, é vital, importante, que por meio do amor de Jesus Cristo e no seu exemplo, façamos por aqueles que estão vivendo da pior forma possível aquilo que Cristo fez. E ao receber alguém em casa, não recebo João, Augusto e Maria. Recebo Jesus. Ao acudir o enfermo, não acudo Sebastião de Oliveira, acudo, socorro, Jesus Cristo. Gente querida, quando eu digo que Deus não é um ser para... Não que nós não tenhamos que pensá-lo, mas quando eu digo que Deus é um ser para ser experimentado, são nessas horas mais difíceis da vida, da família, das pessoas que conosco convivem, que nós exercitamos o amor. E ao exercitar o amor, que no exercício dele, enxerguem em nós Jesus Cristo sempre. Dá para entender porque que Jesus olha para uma criança e fala assim: olha, quando vocês fizerem alguma coisa por aquele pequenino, vocês não estão fazendo por ele, vocês estão fazendo por mim. Primeira palavra diante da tragédia, diz Paulo, que também era limitado como eu, pois via obscuramente, como em espelho. Primeira coisa, o que é perfeito, gente, está chegando, Maranata. Mas até que isso ocorra, até que o perfeito chegue efetivamente, concretamente entre nós, é preciso que exerçamos o amor, porque no exercício dele, as pessoas reconhecerão Jesus Cristo ali. Conheci um bispo metodista da cidade de Quito, no Equador, há mais de 30 anos atrás. Aquele bispo era diferenciado. A igreja metodista ficava na praça, e os afazeres todos dele era basicamente no centro, naquela praça. E aí ele fez amizade com os engraxates da cidade de Quito. Todos eles. Todo dia ele passava e dizia: fulano de tal, como é que você está? Vem cá, me dá um beijo. Sujo, o menino chegava, dava um beijo e saía. Fulano de tal, vem cá. Abraçava. E foram anos e anos e anos e anos assim. Já velhinho, não mais como bispo,
ele recebeu um convite maravilhoso, que dizia assim: prezado bispo, a gente vem por meio desse convidar você para jantar. Infelizmente, sozinho, mas nós estaremos lá. No dia tal, no lugar tal e tudo mais. O bispo leu aquela carta e disse assim: não é possível, de onde vem esse convite? Chama um, chama outro. E descobre que todos os engraxates do centro de Quito tinham juntado os dinheirinhos. E antes que aquele velhinho morresse, eles queriam presentear o bispo, que os amava como Jesus. E ele chorou muito naquele dia. Mas foi. E lá um engraxate tomou a palavra e disse: esse jantar não é para nós, bispo. Esse jantar é para aquele homem chamado Jesus Cristo. O Senhor se parece com ele, porque o Senhor me tocava, o Senhor me amava, o Senhor me levava, o Senhor fazia eu comer. É isso, gente. Quer entender o que está acontecendo no mundo? Ame, em nome de Jesus. E para terminar a minha fala, porque já falei demais, pastor Tiago, vem a parte mais bonita do texto. Paulo diz: não entendo o que está acontecendo. Eu também digo. Se Paulo disse, gente, eu estou bem acompanhado. O seu Nelson, o Carlinhos, esse pessoal bem assim, bem mais espiritual que eu, eles entendem mais, não é? Mas eu não. Estou aqui com Paulo, seu Nelson, viu, Carlinhos? Não consigo entender. Paulo está dizendo: o perfeito está chegando, e ao chegar, compreenderemos tudo. Maranata. Paulo diz em segundo lugar, em vez de compreender, ame. Ame quem te odeia. Ame quem te destrói. Ame quem te persegue. Esse é o testemunho maior que Cristo quer que tenhamos que viver. E em terceiro e último lugar, mas esse aqui eu acho lindo, maravilhoso. Vou pedir a todos para que prestem bastante atenção. Olhem lá, gente. Eu vou ler o versículo de número 12 novamente. Permitam-me ler a partir do versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Desculpe. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Essa outra tradução na minha mão aqui é muito bacana, diz assim: agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Gente, eu posso não entender as tragédias, e não entendo mesmo, na minha limitação, na minha humanidade. Mas de uma coisa Paulo diz aqui: Deus sabe de todas as coisas. Eu posso, ao longo da minha história, ao longo da vida, do tempo chamado hoje, aqui, agora, não ter a compreensão exata de tudo que está acontecendo e que machuca tanto. Mas de uma coisa eu sei: Deus sabe. Nosso piloto Joel está aí, acho que está ali em cima, né? Joel, está aí, Joel? Faz assim para mim, Joel. Ah lá, está lá em cima. É como você sentar para tomar um voo e ao lado de você uma senhora, tremendo de preocupação, de medo. Você pergunta para ela mais ou menos assim: a senhora, algum problema, posso ajudar? E ela, de forma muito humilde, diz assim: pode. Também não sei se pode, eu estou com medo. Nunca andei de avião, nunca voei, não sei como é que é isso.
E você chega para essa senhora e diz assim: fulano, cicrano, como é o nome da senhora? Fulano, cicrano. Eu também não sei como é que é voar. Eu não tenho curso. Nem na cabine eu vou, nunca fui. Mas uma coisa a gente espera que aconteça. O piloto sabe. É assim um pouquinho, essa metáfora para dizer, com respeito à vida. Eu não sei tudo. Mas o piloto que chama Deus, ele sabe. E um dia ele há de nos abençoar, nos fazendo compreender de forma perfeita. Eu sou aquele pastor que gostaria de trabalhar a Deus na base da causa e do efeito, não é? Como se fosse um cálculo matemático. Até para poder consolar um pouco mais os irmãos a respeito do que está acontecendo. Mas, gente, permitam-me, na minha limitação e tão pouca fé, abraçar esse texto de Paulo para dizer que só vejo em parte, não consigo enxergar tudo. Mas o perfeito está vindo. Desculpe, quase que um gerundismo aqui, mas é preciso. Porque dá a ideia de alguma coisa que começou e que não parou ainda. O perfeito está vindo. O amor precisa ser vivido entre nós. Não dá. É hora de acudir, de socorrer, de amar, de permitir que as pessoas vejam em nós Jesus. Como eu peço para Deus todos os dias, que meus alunos aqui da escola enxerguem em mim Jesus. Não que eu queira ser Jesus, mas que as pessoas me vejam, encontrem na minha pessoa, na minha atividade Jesus Cristo. E eu posso não saber todas as coisas, mas aquele que criou, aquele do início da minha palavra, que é onipotente, onisciente e onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Deus nos abençoe.